Olá, pessoal! Estudaremos através de uma sequência de vídeos conteúdos de português com assuntos que normalmente são cobrados em prova de concurso público ou ainda em prova de vestibular. Então, você que chegou nesse vídeo em busca de materiais simplificados relacionados à língua portuguesa, é muito importante que você se inscreva no canal e também ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um conteúdo novo nessa playlist e em outras, que podem ser do seu interesse. Já que aqui no canal também tem playlist com simulados, contendo questões de português, tá? Questões que são esmiuçadas, que são explicadas por mim através desses vídeos. Então é importante também que vocês assistam. Eu vou deixar alguns links na descrição do vídeo. Além disso, eu também disponibilizo alguns materiais para venda como material de apoio. Quem desejar adquirir, eu também vou deixar os links na descrição do vídeo. São materiais, curso, por exemplo, curso básico de redação, além de simulados com questões exclusivas de língua portuguesa. Bom, é isso, bora começar! Bom, nesse vídeo falaremos sobre a regra geral para o uso da crase, casos em que ela é facultativa e em alguns casos também considerados especiais. Primeiro, devemos lembrar que a crase é a junção da preposição a com o artigo definido feminino a ou com o a inicial de alguns pronomes demonstrativos. Esse fenômeno pode acontecer graças à regência verbal ou à regência nominal. Em geral, para que a crase ocorra, é necessário que um termo exija a preposição a e o termo seguinte apresente o artigo a, para que ocorra a soma desses dois termos. Para confirmar a necessidade da crase, podemos tentar substituir o termo feminino por um outro no masculino. Se o uso for ao, a crase então será necessária. Por exemplo, vou à praia. Se você colocar, em vez de praia, clube, que é um termo masculino, o clube, fica vou ao clube. Então, nesse caso, a preposição a, ela ficou exposta, Por quê? Porque você tem aí a combinação da preposição a com o artigo definido o. Então, nesse caso, você tem sim a crase. Bom, ocorrerá a crase nos seguintes casos. Nos casos em que a regra geral poderá ser aplicada, ou seja, exigida, pelo termo regente. Por exemplo, fumo é prejudicial à saúde. Algo é prejudicial a alguma coisa. Notem que o termo prejudicial, ele pede a preposição a. Por isso, nós temos o uso da crase no caso de à saúde. Mais um exemplo. O rapaz deu flores à mãe. Alguém deu algo a alguém. Mais uma vez, nós temos o quê? Nós temos aí a necessidade da preposição a, porque quem dá algo a alguém. Por esse motivo, o a mãe tem crase. Também utilizamos crase antes das indicações de hora determinada, incluindo o zero. Por exemplo, o início do jogo será às 16 horas. Esse às tem crase. Também nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, lembrando sempre aquelas formadas por a ou as mais palavra feminina. Por exemplo, vive às custas da mãe, tá? Então você tem aí essa locução às custas, é uma locução feminina e por esse motivo, você tem crase. Também utiliza-se crase antes do pronome relativo qual, a depender da regência do verbo, claro. Então, por exemplo, esta é a aluna a qual me referi. Alguém se refere a alguma coisa. Quem se refere a algo. Percebam a necessidade da preposição, por isso, a qual com crase. Também nas expressões a moda de ou a maneira de, ainda que essas expressões estiverem implícitas. Por exemplo, pedimos o prato à moda da casa. Além de não sabermos as regras gerais do uso da crase, é importante também observarmos quando não usar o acento indicativo de crase. Lembre-se que há casos em que há apenas a presença da preposição a, sem o artigo definido a. Dessa forma, a crase não ocorre. Então, quando não se usa crase diante de palavras masculinas, por exemplo, o pagamento foi realizado a prazo. Prazo é um termo masculino, o prazo. Portanto, não se tem o acento indicativo de crase nesse caso. Também fui à padaria a pé, O a pé
não pede, não tem crase, né? Por quê? Porque pé é um termo masculino, o pé. Também não usamos crase antes de verbos. Por exemplo, começamos a ler o livro. Também não usamos crase entre substantivos repetidos, ainda que esses substantivos eles sejam femininos. Ficamos face a face, sem crase. Também não utilizamos crase antes de artigos indefinidos. Por exemplo, enviei o e-mail a uma professora, né? Percebam que o uma é um artigo indefinido, por esse motivo eu não tenho um acento indicativo de crase, né, antes desse artigo. Também não utilizamos crase antes de pronomes pessoais, também antes de pronomes indefinidos, de pronomes demonstrativos, também de pronomes relativos, como que, quem e cuja, e também de pronomes de tratamento. Por exemplo, eu falei mentiras a ela. Ela é um pronome pessoal do caso reto, portanto esse a não tem acento indicativo de crase. Não irei a nenhuma reunião amanhã, tá? Nenhuma é um pronome indefinido, portanto esse a não tem acento indicativo de crase. Não sei como cheguei a esta situação. O esta é um pronome demonstrativo, logo o a não tem um acento indicativo de crase. Esta é a questão a que você se refere. O que é um pronome relativo, né? Portanto, o a não tem um acento indicativo de crase. Imploramos piedade a vossa majestade, né? Vossa majestade é um pronome de tratamento, portanto, o a não tem acento indicativo de crase. Agora vamos falar um pouco sobre os casos em que o acento indicativo de crase é facultativo, né? Ou seja, casos em que é permitido o uso de crase, porém esse uso não é obrigatório. Quando isso acontece? Diante de pronomes possessivos femininos, enviei um e-mail à sua irmã. Você pode usar o acento indicativo de crase ou não, porque nesse caso está antes, né, de um pronome possessivo feminino, no caso, sua. Também diante de nomes próprios femininos, enviei um e-mail a Maria, né? Maria é um nome próprio feminino, você pode usar ou não o acento indicativo de crase. E antes da preposição até, andamos até a padaria, né? Como tem aí o até, você pode usar ou não o acento indicativo de crase. Agora vamos falar um pouco sobre um caso especial que merece muito a nossa atenção, tá? No caso de nomes de lugares como cidades, estados e países, é importante analisarmos aqueles que aceitam o artigo feminino e também aqueles que não aceitam. Para que a gente consiga acertar, a gente usa o seguinte macete: vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de. Crase para quê? Então, por exemplo, vou à Bahia, volto da Bahia. Portanto, esse a, ele tem acento indicativo de crase. Agora, vou a Paris, volto de Paris. Nesse caso, o a não tem acento indicativo de crase. Por fim, né, vamos ver mais um caso específico sobre o uso de crase. As palavras casa e distância só serão antecedidas pela crase quando estiverem especificadas, ou seja, quando houver algum tipo de determinação. Por exemplo, vou à Casa Rosada nas férias. Nesse caso, você especificou qual é a casa. É uma casa específica, a Casa Rosada. Por isso, o a, ele tem acento indicativo de crase. Agora, voltei a casa logo depois do trabalho. Nesse caso, não especificou qual é a casa. Portanto, esse a não tem acento indicativo de crase. Bom, além disso, temos a palavra terra. Quando esse termo ele for sinônimo de solo, não se usa crase, somente se o termo vier especificado, tá? Porém, quando esse termo fizer referência, né, ao nome do nosso planeta, devemos sim utilizar a crase. Por exemplo, os barcos voltaram à terra, né? Nesse caso, né, os barcos voltaram ao solo, né, à terra firme, portanto, não tem o uso indicativo de crase. Agora, voltei à terra dos avós. Nesse caso, especificou que terra era essa. Por ter especificado, você utiliza a crase. E os astronautas voltaram à Terra. Nesse caso, eles voltaram ao planeta Terra, tá? Por isso se usa a crase. Agora vamos fazer exercícios para estar fixando o conteúdo. A crase consiste na junção de uma preposição com um artigo. Há casos em que o emprego é obrigatório, outros em que é indevido e outros em que é facultativo.
Em relação à afirmação acima, houve uma infração da norma culta da língua em... Vamos analisar as alternativas. Letra A. Fui favorável à antecipação da prova. Nesse caso, temos o adjetivo favorável, que rege a proposição a, já que alguém é favorável a alguma coisa. Logo, como temos um termo feminino, após a preposição, o uso da crase é permitido. Letra B. Cheguei a tempo para o treino. Nessa alternativa, temos um desvio quanto ao uso da crase. O termo tempo é um substantivo masculino, logo não devemos usar a crase, já que não há o artigo feminino. Logo, a letra B é a nossa resposta. Letra C. Refiro-me à sua falta de informação. Aqui temos o verbo referir-se, que exige a preposição, já que alguém se refere a alguma coisa. Depois, há o pronome demonstrativo sua, que permite o uso da crase. Então, é um exemplo de uso facultativo da crase. Logo, a alternativa C está correta. Letra D. Fiz um bife à parmegiana para você. Então, na alternativa D, temos um caso em que a expressão à moda de, ela está implícita, ela não está clara, ela não está aparente. No entanto, ainda é necessário o uso da crase. Vamos para a nossa próxima questão, que traz um texto publicado na Folha de São Paulo, vou direto ao ponto aqui, que diz o seguinte: é essencial ensinar as crianças a diferenciar bons produtos de meros golpes publicitários. A palavra destacada é uma preposição. Nesse caso, não foi utilizado o acento indicador de crase pelo mesmo motivo que em... Bom, perceba, que a palavra destacada é a preposição a. E não há o uso da crase, pois depois há um verbo e não se usa a crase antes de verbo. Portanto, vamos analisar as alternativas. Letra A. Estava a 2 passos da chegada. Na letra A, não foi utilizada a crase, uma vez que temos uma palavra no masculino, ou seja, não é o mesmo motivo que da frase do enunciado. Letra B. Fui a pé até o centro da cidade. O mesmo que aconteceu na letra B, também temos uma palavra no masculino, e por isso não se usa a crase, e não porque estamos diante de um verbo. Letra C. Estou cara a cara com o responsável pelo acidente. Na letra C, não se usa a crase pelo fato de haver 2 termos iguais. E letra D, que só pode ser a nossa resposta, sou favorável a buscar outra forma de solução. Como nós já vimos, o adjetivo favorável, ele exige sim a preposição a, porém a palavra seguinte é um verbo e por isso não há crase. Logo, a letra D é a nossa resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, deixa um like e também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.